Pessoas que se afastam de todos raramente fazem isso de forma repentina ou sem motivo. Na maioria das vezes, esse afastamento é gradual, silencioso e profundamente mal interpretado. Para quem observa de fora, parece frieza, decepção exagerada ou até arrogância emocional. Mas a psicologia profunda vê esse movimento como um sinal de que algo interno está se reorganizando. Carl Jung dizia que, quando a psique não encontra mais sentido nas relações externas, da forma como elas se apresentam, ela naturalmente recua, não para fugir, mas para se proteger e se compreender. Quem se afasta não está necessariamente rejeitando pessoas. Muitas vezes está rejeitando padrões, conversas repetidas, vínculos baseados em expectativas irreais, relações que exigem performance constante. Aos poucos, surge um cansaço difícil de explicar. Não é raiva, não é ódio. É um esgotamento silencioso que faz com que a presença dos outros passe a pesar mais do que a solidão. E isso confunde quem nunca precisou olhar para dentro. O primeiro padrão psicológico oculto dessas pessoas é a saturação emocional. Jung observava que a psique tem limites, e quando esses limites são ultrapassados repetidamente, o inconsciente reage. Pessoas que sempre escutam, que sempre compreendem, que sempre se adaptam, acabam acumulando emoções não expressas. Em algum momento, o afastamento surge como uma resposta natural. Não é um castigo para o outro. É um pedido de descanso interno. O segundo padrão está ligado à perda de identificação com o meio. Conforme a consciência se amplia, certos ambientes deixam de fazer sentido. Piadas já não ressoam. Assuntos parecem vazios. Prioridades alheias soam artificiais. Jung chamava isso de desalinhamento psíquico temporário. Um momento em que a pessoa percebe que não pode mais se misturar apenas para pertencer. O afastamento, nesse caso, é uma consequência inevitável do crescimento interno. Há também um terceiro padrão mais profundo: a quebra de expectativas inconscientes. Muitas pessoas se afastam depois de perceberem que foram vistas apenas pelo que entregavam e não pelo que realmente são. O apoio constante, a disponibilidade emocional, a presença silenciosa, tudo isso cria dependência nos outros. Quando a pessoa se dá conta disso, algo se rompe internamente. Surge a necessidade de se retirar para redefinir limites. Jung dizia que esse movimento é essencial para a individuação, porque ninguém se torna inteiro enquanto vive apenas para sustentar expectativas externas. O quarto padrão psicológico oculto é a sensibilidade extrema à incoerência. Pessoas que se afastam de todos costumam perceber contradições antes da maioria. Disse uma coisa, mas sente-se outra. Promete-se presença, mas age-se com ausência. Com o tempo, essa discrepância se torna insuportável. Não há confronto direto, porque o problema não é pontual, é estrutural. O afastamento surge como a única forma de preservar a integridade psíquica sem entrar em conflitos intermináveis. Em muitos casos, esse distanciamento vem acompanhado de culpa. A pessoa se pergunta se está sendo dura demais, fria demais, exigente demais. Mas Jung alertava que a culpa nem sempre é um sinal de erro. Às vezes, é apenas o resquício de padrões antigos tentando manter a pessoa onde ela já não cabe mais. O afastamento não é falta de amor, é excesso de consciência. O quinto padrão é o chamado recolhimento psíquico. Diferente do isolamento depressivo, esse recolhimento é ativo. A pessoa começa a precisar de silêncio, de tempo sozinha, de menos estímulos externos. Não para fugir do mundo, mas para reorganizar o mundo interno. Jung afirmava que sempre que a psique passa por uma transição importante, ela exige retirada. É nesse espaço que símbolos emergem, que a intuição se fortalece, que decisões profundas são gestadas. Durante esse período, muitos vínculos se perdem, não porque houve brigas, mas porque já não existe ressonância. Pessoas que se afastam frequentemente relatam a sensação de estarem fora de sintonia com quase tudo. Isso pode ser doloroso, mas também é um sinal claro de transformação. Permanecer onde não há mais verdade gera fragmentação interna. Afastar-se, embora solitário,
preserva a coerência psíquica. O sexto padrão psicológico oculto é talvez o mais difícil de aceitar: a necessidade de reconstrução da própria identidade. Em algum ponto, quem se afasta percebe que viveu muito tempo através do olhar dos outros, adaptando-se, cedendo, silenciando partes de si. O distanciamento surge como um espaço necessário para descobrir quem se é quando ninguém está observando. Jung via esse processo como indispensável para qualquer pessoa que queira viver de forma autêntica. Esse afastamento não é definitivo. Ele não é uma rejeição ao mundo. É uma pausa consciente, um intervalo entre versões de si mesmo. Pessoas que passam por isso raramente voltam a se relacionar da mesma forma. Elas se tornam mais seletivas, mais silenciosas, mais inteiras. Não porque se fecharam, mas porque aprenderam que proximidade sem profundidade cobra um preço alto demais. Talvez você esteja nesse ponto agora, sentindo-se distante de todos, sem conseguir explicar exatamente o porquê. Se for o caso, Jung diria que isso não é um erro a ser corrigido imediatamente. É um processo a ser compreendido. O afastamento, quando consciente, não empobrece a vida. Ele a depura. Lhe remove excessos. Ele revela o que é essencial. Quando esse ciclo se completa, algo muda. A solidão deixa de parecer abandono. O silêncio deixa de assustar. E as futuras conexões, poucas, mas verdadeiras, surgem não da necessidade, mas da escolha. Pessoas que se afastam de todos não estão perdendo o mundo. Estão, muitas vezes, finalmente encontrando a si mesmas.